pessoal. Agradeço a presença de todas. A gente está aqui hoje para retomar um projeto bem importante que a gente tem no canal do YouTube da CAF, que é o CAF Webinar Series, e agora um pouco repaginado. A ideia agora desse projeto é falar sobre como e quando arbitrar, temas práticos e importantes relacionados à arbitragem. E nesse primeiro episódio, em que a gente vai tratar sobre a cláusula arbitral, a gente tem o prazer, e eu desde já agradeço a aceitação do nosso convite, para a gente conversar sobre a cláusula arbitral com a professora Gabriela Valau. Ela é professora, advogada, diretora da CAF. Além disso, com o professor Lucas Gavronski, que ele é advogado, árbitro, também diretor da CAF. E quem vai mediar esse painel vai ser a Valentina, que é advogada e integrante do grupo executivo da CAF, que é um grupo super importante aqui dentro da estrutura, da CAF, em que faz bastante movimentações relacionadas ao incentivo da arbitragem e à promulgação da arbitragem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui eu já deixo meus agradecimentos e, desde logo, passo a palavra para a Valentina, que vai dar o pontapé inicial desse primeiro episódio do projeto CAF Webinar Series. Perfeito, muito obrigada, Amanda. Bom dia a todos. Bom, como a Amanda referiu, então, o tema do nosso encontro hoje é a cláusula de arbitragem. A lei de arbitragem, então, traz essa previsão, né, das partes poderem utilizar a cláusula compromissória nos seus contratos como forma de afastar a jurisdição estatal e optar por resolver as suas disputas, por meio da arbitragem. Contudo, né, esse tema ele traz diversos desdobramentos e consequências. Então, eu já gostaria de aproveitar para endereçar o primeiro questionamento para a Gabriela, de que forma a arbitragem ela acaba se relacionando com outras formas de resolução de disputas. Muito bom, muito obrigada, Valentina. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? Especialmente dividir esse espaço com os nossos diretores, contigo, Valen, né? Em função do grupo executivo que vem fazendo todos esses movimentos. E esse é um tema muito pertinente, porque a gente está falando aqui já nesse início da nossa série de webinários na escolha da arbitragem como método efetivo de resolução de conflitos. E quando a gente faz essa escolha, né, a gente precisa entender um pouquinho que existe aquela caixinha de ferramentas, né, uma caixinha de ferramentas muito prestigiada, especialmente nos últimos anos, na última década, em função do, do movimento que o próprio judiciário tem sido muito aderente pela chamada justiça multiportas, né, em função de entender que, muito embora seja relevante, né, historicamente relevante, que a gente tenha um poder judiciário forte como instituição, então acho que a gente não está falando aqui de uma ode ao fim do Poder Judiciário, pelo contrário, né, é importante que a nossa Constituição garanta o acesso à justiça por esse meio, mas cada vez mais a gente entende que a justiça é o caminho de múltiplas portas. Né? E isso vem muito marcado pelo nosso Código de Processo Civil, já não tão novo o Código de Processo Civil, mas né, que em 2015 marcou esse movimento. Nós temos a própria Resolução 125 do CNJ, movimentos de toda a ordem, né? E voltando um pouco atrás, a própria lei de arbitragem lá da década de 90, que na época gerou um tanto de descrença, né, por conta de ser uma justiça privada, uma justiça fora daquele âmbito do Poder Judiciário, mas que a gente vê que cada vez mais é pujante. Então, nós temos múltiplas maneiras, né? A arbitragem, mediação, conciliação, dispute boards, avaliação neutra, e aí a gente vai tendo uma série de desdobramentos de possibilidade de entender que cada conflito merece, né, cada conflito, como uma patologia que merece um remédio próprio. Não vou dizer que um remédio é necessariamente melhor do que o outro, mas cada um tem características que, dependendo do perfil das partes, da natureza do que esteja em disputa, do valor da disputa, etc., pode ser que a gente queira dar um ou outro tratamento. Né?
E aí, falando especificamente da arbitragem, acho que é importante a gente mencionar, né, deixar muito claro desde o início aqui da nossa conversa, que ela é um método adjudicativo, tá? Ou seja, ela se diferencia muito do acesso ao poder judiciário, no sentido de ser uma justiça privada, conduzida normalmente por especialistas, que não são juízes togados, mas são profissionais que entendem muito daquela matéria que está sendo submetida à arbitragem, mas, ao mesmo tempo, ela, embora todo o processamento aconteça fora do Poder Judiciário, ela tem o efeito equivalente, né? Esse efeito equivalente que é o resultado ser uma sentença. A lei de arbitragem, hoje a lei na 307, ela marca muito fortemente a natureza da decisão arbitral, que não é uma simples sugestão, que não é uma decisão sujeita à homologação, e sim uma sentença, inclusive um título executivo judicial, conforme o próprio Código de Processo Civil vai reforçar lá na redação, para dizer, olha, nós vamos dar cumprimento a essa sentença se for necessário, porque a natureza é essa. Então eu trago isso, né, já que o nosso tema hoje é a cláusula de arbitragem, e aí eu colocaria até de uma forma um pouco mais ampla a cláusula de resolução de conflitos, né, que pode trazer a arbitragem como uma maneira muito eficiente de resolver o conflito, especialmente em contratos, especialmente quando a gente está tratando de negócios, né, aqueles direitos patrimoniais disponíveis. Então, a arbitragem ela cai muito bem para resolver esse tipo de conflito, mas, ao mesmo tempo, ela não precisa sequer ser utilizada de maneira isolada. Então, cada vez mais tem ganhado espaço, por exemplo, as cláusulas escalonadas, que são aquelas cláusulas que prevêem momentos anteriores à arbitragem, de tentativa de negociação, de mediação, né, e, eventualmente, até condicionar o acesso à arbitragem ou mesmo ao Poder Judiciário ao vencimento prévio dessas etapas, que podem ser muito relevantes, né? Eu também vejo com muito entusiasmo a negociação, e quando a negociação direta entre as partes não funciona, a negociação facilitada, que é a mediação, né? Inclusive, aqui na CAF, nós temos também os nossos procedimentos de mediação, que é justamente para buscar endereçar essa resolução, talvez por um resultado que seja construído entre as partes, com ou sem o auxílio do terceiro, né? Agora, o que é importante, só para aproveitar esse nosso pontapé inicial, é que a gente olhe com muito cuidado na hora de redigir os nossos contratos. Todos nós aqui trabalhamos, né, no planejamento de negócios, no planejamento societário, na confecção de contratos, e a gente sabe que muitas vezes se tem aquela negociação acirrada em relação ao preço, às condições, às datas, aos prazos, etc., e a cláusula de resolução de conflitos fica lá no finalzinho, né? Alguns até chamando de midnight clauses, assim, aquela cláusula da meia-noite, aquela cláusula que no último minuto a gente pega e faz um Ctrl+C, Ctrl+V, talvez de um contrato anterior, e segue adiante, né? Um pouco talvez naquela premissa assim de que ninguém casa pensando em se separar, então a gente também não faz contrato muitas vezes pensando o que vai acontecer se tudo der errado, né? Mas eu acho que vale aqui, e eu acho que a gente vem ganhando um espaço e uma consciência, né, de todos nós profissionais e de empresários, de pessoal de mercado, de que não precisamos também, nessa hora de fazer negócios, dar uma olhada com cuidado e entender como é que vai funcionar aquela cláusula de resolução de conflitos, que pode ter uma eleição de foro, inclusive, né, se a gente for para o Poder Judiciário, com todas as limitações, né, que agora a lei e a jurisprudência também trazem, mas se a gente for escolher alguma dessas outras ferramentas, também olhar muito bem para essa estruturação, porque nós podemos ter essas etapas anteriores condicionando a própria arbitragem, e isso pode ser muito interessante, mas isso exige um design, como a gente fala, né? A gente exige uma customização, mas que pode ser super eficiente lá na frente. A gente está falando aí da diferença entre, né, daqui a pouco comprar um terno numa loja de departamentos ou mandar fazer com um alfaiate especializado, né? E aí certamente um vai servir muito melhor do que o outro. Então eu já aproveito aqui nessa minha fala inicial para parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu acho que é um momento também da gente fazer um pouco dessa reflexão, nós todos como profissionais, né, que assessoramos esse tipo de redação de contrato, do que a gente tem que parar para pensar também no momento de redigir essa cláusula, até para não gerar problema lá na frente. Às vezes a emenda sai
pior do que o soneto, né? A gente tenta criar uma cláusula de resolução de conflitos, mas faz isso às pressas ou faz isso sem maior atenção, e lá na frente nós podemos ter patologias que levem ou à anulação, né, de um procedimento ou uma discussão desnecessária. Então, é muito bom ver iniciativas como essa de vocês, em que a gente pode começar a pensar aqui em como customizar essas nossas cláusulas. Obrigada. Perfeito, Gabriela. Muito obrigada. Excelente contribuição aqui para a gente abrir o nosso encontro de hoje. E aproveitando, então, né, que tu mencionaste sobre a arbitragem como forma de resolução de disputas, né? Para a gente aprofundar um pouco mais a nossa compreensão sobre o tema, e especificamente aqui sobre a arbitragem, gostaria de questionar o Lucas, então, se todo tipo de disputa, entre as partes pode ser submetido à arbitragem. Bom, de mais nada, nos cumprimentos a ti, Valentina, a Amanda pela condução e realização desse conteúdo, a Gabriela, quem tem muita honra de dividir esse painel, e em especial a nossa audiência aí que acompanha, então, esse conteúdo. Nesses tempos a gente não sabe se agora, nesse momento que ele está sendo lançado, ou mais para frente, mas enfim, ficam aqui registrados os cumprimentos. Bom, Valentina, para responder a tua pergunta, né, de se todas as causas ou todos os tipos de conflitos podem se submeter à solução por arbitragem, a resposta curta e objetiva é não. Não são todas as causas, tá? É importante aqui, né, o pontuar que essa discussão sobre quais causas podem ser arbitradas pela doutrina especializada tem o nome de arbitrabilidade, né? Quais causas são arbitráveis, quais não são, quais conflitos têm arbitrabilidade. E dentro dessa divisão, a arbitrabilidade, dentro do estudo da arbitrabilidade, há uma divisão entre o que é arbitrabilidade subjetiva e o que é arbitrabilidade objetiva. Sendo a arbitrabilidade subjetiva de uma causa, né, a avaliação sobre se aquelas partes que compõem aquele conflito têm capacidade jurídica para submetê-lo a uma solução por arbitragem, né? Enquanto a arbitrabilidade objetiva ela tem que ver com a matéria do conflito, se aquela matéria em específico, se aquele ponto específico de divergência entre as partes pode ser solucionado por arbitragem, tá? Então, nós temos esses dois conceitos bem importantes de arbitrabilidade subjetiva e arbitrabilidade objetiva. E a resposta, então, mais elaborada para qual é o critério de arbitrariedade, tanto subjetiva quanto objetiva, a gente encontra já no artigo 1º da nossa lei de arbitragem, a Lei 9.307 de 96, que a Gabriela já referiu anteriormente, né? E esse artigo 1º, ele diz exatamente o seguinte, que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ou seja, vocês podem notar, então, que já nesse artigo, no caput desse artigo, é falado que quem pode se valer da arbitragem são as pessoas capazes de contratar, e aí nós temos o principal critério legal de arbitrariedade subjetiva, ou seja, pessoas dotadas de capacidade civil, aqui a gente está falando das pessoas naturais capazes, civilmente, e, obviamente, das pessoas jurídicas capazes de né, assumir obrigações e deveres e direitos, enfim, né, dentro do nosso ordenamento. E com relação à arbitrabilidade material, o critério também está colocado aqui, como eu falei, que são matérias que envolvam disputas de direitos patrimoniais disponíveis. Ou seja, claro que existe muito debate doutrinário sobre qual é o exato alcance de tudo isso, mas a guia orientadora está ali, direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, direitos tradicionalmente indisponíveis, como, por exemplo, a parte que não é patrimonial do direito de família, direito penal, enfim, essa série de circunstâncias aí de matérias que não estão à disposição das partes para livremente transacionar, que realmente não vão poder participar da arbitragem. Claro que, eventualmente, alguém que não está tão acostumado com o tema, ouvindo essa introdução,
pode talvez levar a uma falsa conclusão, né? Pode chegar numa falsa conclusão de que então a arbitragem tem um corte muito pequeno, muito objetivo. E, na verdade, não. Se a gente examina com cuidado essas definições, tanto do ponto de vista da arbitrabilidade subjetiva quanto da objetiva, a gente vê que tem um leque muito grande de situações, de matérias que podem sim ser resolvidas por arbitragem, essencialmente todos os contratos de compra e venda, de tomada de algum tipo de serviço, os mais variados tipos de transação dentro da seara do direito empresarial. Tanto é que até por pesquisas que a gente tem levantamento das áreas no Brasil, a arbitragem é muito afeta e está rapidamente se tornando até a principal forma de resolver conflitos societários, conflitos em obras de infraestrutura com um porte já mais avantajado, conflitos de propriedade intelectual, enfim, né, existe uma gama muito grande de contratos e situações da vida privada, né, especialmente dentro do direito empresarial, em que a arbitragem é perfeitamente adaptada e apta a atender as partes. Muito obrigada, Lucas. Bom, diante dessas algumas limitações, né, que tu mencionaste que existem, e fazendo um link também com o que a Gabriela mencionou na primeira resposta, sobre as partes muitas vezes deixarem para discutir essa cláusula tão importante, né, ao final ali da negociação, e às vezes não darem a devida atenção. Gabriela, então, eu gostaria de te questionar, né? Quais são os pontos principais, assim, de atenção que tu enxergas que devem ser observados pelas partes, na redação da cláusula de arbitragem? Muito bom, Valen. Excelente pergunta. Acho que a gente é, também não. A gente tem que endereçar o ponto, né? Na primeira pergunta que tu tinhas me feito, eu salientei isso, que eu acho que olhar com cuidado a cláusula compromissória é fundamental, mas também eu acho que a gente não pode ficar sem endereçar esse ponto, né? Que é, então, que cuidados seriam esses, né? Uma espécie de, talvez, checklists com alguma pretensão aqui, nenhuma de esgotar, né, o tema. Eu acho que, como eu disse, a gente está falando em customizar uma solução de conflitos, então cada espécie de natureza de relação, né, empresarial ou de qualquer outra forma, vai demandar que a gente tenha alguns cuidados. Mas eu diria assim, tem certos aspectos que a arbitragem permite, né? Eu acho que aqui está a grande riqueza desse método, da gente não só trabalhar com uma justiça privada, mas com uma justiça que é altamente flexível, customizável e que permite que a gente possa, então, já de antemão, dizer exatamente como que é que aquele conflito, que a resolução daquele conflito se desdobra, né? A gente sabe que na prática, lá na frente, quando a arbitragem já é instaurada, que o termo de arbitragem é firmado, que aí a gente vai ter exatamente o passo a passo, a calendarização, né, os momentos em que aquele procedimento vai se dar, mas tudo isso, quer dizer, tudo que vai acontecer numa eventual arbitragem, quando ela se iniciar, está completamente vinculado ao que foi acordado pelas partes lá no momento em que a cláusula foi redigida, né, que foi assinada, até porque o consentimento é a base da arbitragem, acho que isso é importante dizer, né, isso é um pouco óbvio, mas é aquele óbvio que a gente precisa dizer, reverberar, a gente precisa repetir, porque se a gente está falando de uma justiça que vai se dar fora do Poder Judiciário, fora daquela redação original da interpretação original que se dava para o artigo 5º da Constituição, né, de dizer que todo mundo tem acesso, direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, e agora a gente está dizendo que essa mesma justiça ela vai se concretizar por outro meio, a gente está falando em consentimento. Eu não posso impor a outra parte a arbitragem só porque unilateralmente me agrada esse método ou me convém. Então, a gente tem que ter o consentimento das partes, esse consentimento é fundamental, é a base de tudo, e até é o que responde um pouco àquele estranhamento que às vezes vem das pessoas dizerem, mas como assim? Não é um juiz togado? Né? Não é alguém que prestou concurso que vai resolver o meu conflito? Não, mas justamente quem pode mais pode menos, né? Como o Lucas bem explicou aqui, a gente está falando de direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, são aqueles direitos sobre os quais as partes podem fazer todo tipo de negócio, transação, etc. Então, por que não negociar como
a resolução também vai se dar. Então, esse é o ponto base, né? Daqui que a gente está partindo, é do consentimento. Então, a gente tem que aproveitar a riqueza desse momento em que o contrato, por exemplo, está sendo formulado, até porque também só mais um ponto que eu acho que é importante referir. Até existem duas formas da arbitragem se dar a partir desse consentimento. Pode ser a cláusula compromissória, que é o nosso tema de hoje, né? Ou eventualmente um compromisso arbitral, que é aquele que é feito depois que o litígio já se instaura. Mas da nossa prática, acho que a gente pode dizer aqui pela CAF, acho que todos nós, como profissionais, podemos dizer do nosso dia a dia, que é assim, disparadamente mais natural, mais comum, que a gente vai ter uma arbitragem sendo instaurada, porque lá atrás do contrato existia uma cláusula compromissória. Depois que o litígio já existe, é muito difícil a gente. Primeiro, porque as partes já não estão se entendendo, né? E outra, porque assim, pode ser que no momento que a gente diz, a arbitragem é uma justiça mais célere, ela é mais eficaz, ela é mais. Bom, aí pode ser que uma das partes a uma das partes convenha ser justamente uma justiça mais célere e mais eficaz, e outra que talvez entenda que não tenha tanto direito assim, nem queira, né, toda essa eficiência que a arbitragem de repente possa dar. Então, depois que o litígio já está instaurado, é mais difícil. Por isso que é o nosso tema de hoje, a preocupação sobre a redação da cláusula de arbitragem, que é o que já vai deixar, naquele momento que a gente ainda não sabe exatamente quem vai brigar pelo quê, né, mas que a gente sabe que litígio pode existir, e aí a gente vai deixar isso tudo estabelecido na cláusula. Então, existe com uma certa frequência casos que a gente chama de cláusulas patológicas. Isso é um problema, né? Porque aí é uma cláusula que tem algum tipo de inconsistência ou algum tipo de invalidade que na hora de instaurar a arbitragem a gente pode ter problema, e às vezes esse problema é reconhecido lá pelos árbitros, quando a arbitragem já está instaurada, quando já existiu o investimento de tempo e dinheiro das partes. Então, quanto mais cuidado a gente tiver antes, melhor. Alguns aspectos aqui que eu pontuaria, se fosse dizer assim, um checklist básico, né? Primeiro é escolher a arbitragem e saber se ela vai dialogar com outros métodos, se a gente vai ter uma etapa prévia de negociação ou de mediação, por exemplo, né? E aí, só um parênteses aqui, às vezes o pessoal diz assim, mas por que dizer num contrato que as partes podem negociar, se negociar todo mundo pode, né? Parece meio vazia essa previsão. Mas, pelo contrário, a gente tem observado cada vez mais com sucesso cláusulas que estruturam essa negociação, né? De dizer, por exemplo, não, antes de ingressar qualquer outro procedimento, um membro da diretoria, né, da alta administração de cada uma das empresas envolvidas é obrigado a sentar na mesa para, por 30 dias ou por pelo menos 2 ou 3 encontros, negociar de boa fé, etc. Né? Porque às vezes a gente sabe que acontece algum tipo de problema por ruído de informação, então a gente diz, ó, vamos negociar, e a gente já estabelece na própria cláusula em que balizas essa negociação vai se dar. Se ela não der certo, a gente pode ter uma mediação, que é uma negociação facilitada, né? E aí partir eventualmente para a arbitragem. E falando da arbitragem especificamente, que é o nosso tema, então eu diria assim, tem alguns aspectos que são fundamentais, né? O primeiro deles é a escolha da Câmara. É claro que aqui a gente, puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, né? É claro que a gente vai, né, dizer que a CAF é uma das câmaras que certamente poderão oferecer esses serviços, embora a arbitragem até pudesse acontecer pela nossa lei de forma ad hoc, né? Isso também pode ser uma escolha das partes, quer dizer, sem uma câmara administrando o procedimento e sim com os árbitros diretamente escolhidos pelas partes. A gente tem visto da prática que as instituições, né, principalmente instituições que têm tradição, que têm estrutura, que podem oferecer esse serviço e até garantir uma perenidade não só uma validade, mas uma eficácia para a cláusula, porque eventualmente eu faço um contrato hoje e o litígio vai surgir daqui a 5 ou 10 anos. Então, uma instituição tradicional, né, uma instituição que tenha perenidade, certamente vai poder dar essa garantia para as partes, que a cláusula não vai se tornar patológica lá na frente por não ser operada. Tá? E deixar isso muito claro. E aí parece meio óbvio, tá, tem que escolher a Câmara. Mas isso tem muitos desdobramentos, né? Cada Câmara tem a sua lista de árbitros, a sua tabela de custas, então dá uma checada antes no que serve, né? Ou não para as partes, é importante. E deixar muito claro na cláusula. Tá? Nós já tivemos problemas aqui, acho que
todos nós conhecemos, né, no passado, de cláusulas que indicavam lá a Câmara de Arbitragem de Porto Alegre. E aí nós temos não só a CAF como Câmara de Arbitragem em Porto Alegre. Esse não é nosso nome completo, né? Embora na época tenha se discutido muito sobre a verdadeira intenção das partes, mas se abre margem para uma discussão e eventualmente uma invalidade da cláusula desnecessária. Então, escolher a Câmara, deixar claro qual é a Câmara importante, né? Escolher o número de árbitros, porque isso também vai ter efeitos. Árbitros são especialistas e eles naturalmente vão ganhar seus honorários com base no trabalho que é realizado. Dependendo do valor em litígio, ou da natureza, da complexidade, a gente pode dizer, olha, não precisa de 3 árbitros, basta que seja um. Ou até posso customizar na cláusula, se o litígio for até o valor de tanto, será um árbitro, mas a gente vai precisar de um tribunal arbitral e por aí vai, tá? Mas dizer o número de árbitros e talvez até o perfil desses árbitros, dependendo do tipo de matéria que eu tenho ali em litígio, né? O tipo de especialidade que ele tem que ter, o tipo de formação, isso pode ser dito na cláusula, ou simplesmente fazer uma remissão a alguém que seja da lista de árbitros daquela Câmara, mas isso é uma possibilidade que nós temos, né? Outra questão é a matéria. Eu volto para a fala do Lucas, né? Deixar bem delimitado que tipo de matéria, e lembrando que dentro de um mesmo contrato eu não sou obrigada a submeter tudo àquele procedimento, né? Eu posso dizer, olha, dentro desse contrato, por exemplo, um contrato social, de sociedade, eu posso dizer, a apuração de haveres, se for discutida, vai ser resolvida por arbitragem. Outros temas de responsabilidade de administrador, etc., não serão. E aí a gente pode, ou serão de outro método, enfim, a gente pode deixar isso muito estabelecido e é importante que fique claro, ou simplesmente dizer todos os litígios oriundos do presente contrato envolvendo as partes vão ser resolvidos pela arbitragem, tá? E aí, só falando um pouquinho aqui de direito societário, só para tocar o tema, eu sei que depois isso pode ser objeto de toda uma discussão mais aprofundada, mas também delimitar muito bem quem está se vinculando àquela cláusula, né? Lembrando que a premissa da lei de arbitragem é que só vai estar vinculado à cláusula de arbitragem aquela pessoa, aquelas pessoas que consentirem, tá? E aí, tradicionalmente, isso se dá com a assinatura da cláusula compromissória, né, contida, às vezes, num contrato, ou às vezes num documento em apartado. Mas aí nós temos as figuras dos administradores, ou a gente pode ter a figura de terceiros vinculados, então garantir que o consentimento dessas partes sejam dados e que, principalmente, a redação da cláusula faça também essa remissão, tá? Nós já tivemos casos decididos aí em que, por exemplo, existe a cláusula de arbitragem que vinculava os sócios a resolver os litígios entre si por aquele método, e aí surgiu um litígio de um sócio contra a sociedade. E a sociedade, a gente sabe, é uma pessoa jurídica distinta de seus sócios, né? Deveria ser, pelo menos deveria ser tratada assim, nem sempre pela jurisprudência né? Mas a gente sabe que a personalidade jurídica da sociedade deve ser respeitada. Portanto, eu se na redação da minha cláusula eu digo todos os litígios entre sócios serão resolvidos por arbitragem, ali está a minha limitação. Um litígio contra a sociedade pode não ser reconhecido como arbitrário. Tá? E depois outros temas de customização que são importantes, né? Por exemplo, o idioma a ser utilizado quando existem contratos internacionais é uma possibilidade. A matéria, não só a matéria que vai ser discutida, mas o direito que vai ser aplicável para aquela matéria. Eu não tenho obrigação na arbitragem de aplicar o direito brasileiro, mesmo que todas as partes sejam brasileiras. Né? E eu não tenho sequer a obrigação, fora a arbitragem com a administração pública, eu não tenho sequer a obrigação de aplicar algum direito em específico. Eu posso ter uma arbitragem por equidade, por exemplo. Isso é uma previsão que a lei traz. Tá? E também a própria modulação do procedimento. Que tipo de prova eu vou produzir, que tipo de prova eu vou permitir que seja produzida? Se eu quero que seja uma arbitragem mais rápida, com uma discussão menos custosa, que não tenha perícia, que não tenha, eventualmente, nem testemunho oral, que seja uma arbitragem só sobre documentos, isso tudo pode ser customizável. Hoje, inclusive, nós temos aqui na CAF, né, em outras câmaras, a arbitragem expedita, que tende a até mesmo reduzir bastante os custos. Então, tudo isso é a possibilidade. Eu diria que é uma espécie de checklist básico aí de aspectos para a gente cuidar.
Perfeito. Muito obrigada, Gabriela. Aproveitando, né, para complementar também para a nossa audiência, o site da CAF ele possui, né, alguns exemplos de cláusulas que podem ser utilizadas nos contratos. Então, fica aqui, né, o convite para que acessem, enfim, e se informem justamente, né, acerca da redação de uma cláusula de arbitragem puramente, ou até mesmo de cláusulas escalonadas que prevêem a utilização da mediação como uma etapa prévia, conforme a Gabriela mencionou. Mas, resgatando então um pouco do que o Lucas comentou na primeira resposta, foi mencionado então que são arbitráveis as causas que envolvem direito patrimonial e disponível. Mas eu gostaria então de agora questionar, Lucas, como é que fica a situação daquelas partes que os atos em geral eles acabam tendo a natureza indisponível, né? Como por exemplo, dos entes da administração pública, né? Como a Gabriela mencionou, que pode haver arbitragem, até mesmo envolvendo a administração pública. Ah, perfeito, Valentina. Bom, acho que o primeiro passo aqui é pontuar que o conceito de disponibilidade, pelo menos para fins dessa discussão, para a discussão de arbitrabilidade, né, o que pode ou não ser arbitrado, ele tende, em várias matérias, a se ampliar, a ser alargado, é o que a gente verifica aí do debate doutrinário e jurisprudencial ao longo dos anos. Então, em vários temas, como, por exemplo, a arbitragem de dissídios individuais trabalhistas, arbitragem de questões envolvendo direito consumerista, né? Ao longo do tempo, a gente vai vendo uma expansão, uma aceitação, alguns num grau mais maduro, outros menos, alguns já com algum tipo de respaldo legislativo, outros ainda de modo mais tímido. Agora, o grande exemplo dessa evolução do conceito de disponibilidade está exatamente na utilização da arbitragem envolvendo a administração pública, ou entes da administração pública, certo? O início, né, dessa discussão se deu ali, é claro, a partir da promulgação da própria lei de arbitragem, na década de 90, em que a gente tinha todo um contexto da época, e especialmente depois, quando a constitucionalidade da lei foi reconhecida pelo STF no início dos anos 2000, né, a gente já começou até a ter um respaldo legislativo um pouco maior para sua aplicação, mas era algo bastante controverso. Claro que, né, dado a proposta aqui do nosso conteúdo, não cabe a gente examinar com detalhes toda essa evolução ao longo desses anos, ao longo desses praticamente 3 décadas, né, quase 3 décadas, né, da arbitragem, né, não teria porquê, mas o que cabe colocar, né, é que, de fato, hoje, após essa evolução, após uma série de julgados que foram sendo nesse sentido e respaldo doutrinário, a gente tem hoje a arbitragem envolvendo a administração pública de modo absolutamente consolidado. Tanto é que na reforma da lei de arbitragem, em 2015, né, teve uma grande reforma da lei e foi incluído um parágrafo primeiro, no próprio artigo primeiro que eu referi na intervenção anterior, e diz que, especificamente, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, vejam vocês que está absolutamente consolidado, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista doutrinário, a possibilidade de entes da administração pública se valerem da arbitragem. Agora, claro que isso tem alguns recortes. Primeiro, que na própria lei depois também traz, de que a arbitragem envolvendo a administração pública não pode ser por equidade, ela precisa ser necessariamente de direito, né? Fazendo referência ao que a Gabriela falou antes, né? De que numa arbitragem entre partes privadas é possível, inclusive, se convencionar a solução por equidade, no caso, quando envolve a administração pública, não pode, mas também, assim, não vão ser absolutamente todos os atos ou todas as causas que envolvem a administração pública que poderão ser solucionadas por arbitragem, até porque aqui existe uma diferenciação muito importante que é feita pela doutrina e até pela jurisprudência entre o que são atos de império e atos de gestão. Atos de império seriam aqueles atos típicos de soberania, o poder de polícia, o poder de fiscalização. Naturalmente, isso não está disponível, né, para a administração, para a gestão pública livremente transacionar a respeito disso com as partes, né, com partes privadas, enfim, com administrados,
de modo que essas questões que envolvem atos de império, elas não podem ser submetidas à arbitragem. Agora, por outro lado, atos de gestão, aqueles atos que são típicos da administração, da gestão, da organização da coisa pública, isso sim pode ser objeto de arbitragem. Os conflitos decorrentes dessas questões podem ser submetidos à arbitragem. Então, aí a gente tem uma gama muito grande de contratos envolvendo a administração pública, de concessões, de obras públicas, de fornecimento, enfim, que podem, e cada vez mais a gente enxerga no cenário nacional, serem resolvidos, enfim, aplicados soluções em eventuais divergências por meio da utilização de um procedimento arbitral, certo? De modo que, assim, isso nos gera um quadro e de modo bastante resumido a gente pode colocar aqui, né, como já referi, que é de ter a arbitragem envolvendo a administração pública direta e indireta, como diz lá o parágrafo 1º do artigo 1º da nossa lei de arbitragem, absolutamente consolidada, tanto na jurisprudência, especial do STJ, é absolutamente reconhecido, né, essa possibilidade, em vários julgados, o fato, como também já referido, de que a gente tem nas câmaras de arbitragem Brasil afora vários julgados envolvendo a administração pública, alguns até já tendo só né, já tendo sido julgados, tendo definidos, tendo inclusive a sentença, isso é um outro ponto, né? Quando envolve a administração pública, a arbitragem ela não pode ser confidencial, ela necessariamente vai ter que ser dotada de alguma publicidade, pelo menos seus atos principais, né? E para além da lei de arbitragem em si, a gente tem esse respaldo da utilização da arbitragem já em várias outras legislações pertinentes à área pública, como, por exemplo, assim, falando rapidamente de cabeça aqui, o que vem à mente, como a lei dos transportes, a lei dos portos, a lei das PPPs, a nova lei de licitações, além de ter também respaldo em vários decretos em âmbito federal e estadual, que justamente orientam até né, os próprios corpos jurídicos, a Advocacia Geral da União, as Procuradorias Gerais dos Estados, a como aplicar e se utilizar da arbitragem nessas espécies de contratação onde esse tipo de instituto é permitido ser utilizado, né? E aqui vale uma referência muito especial ao próprio decreto do Rio Grande do Sul que orienta a utilização da arbitragem pela administração pública aqui do Estado, né, Administração Pública Gaúcha, que é o decreto número 55996, 14 de julho de 2021, a qual, com muito orgulho, o grupo executivo aqui da CAF, dentro dos trabalhos, esses que foram referidos anteriormente pela Gabriela, de uma série de iniciativas que são tomadas no sentido de contribuir com a arbitragem, não só dentro aqui da Câmara, mas como também digamos, o ecossistema da arbitragem aqui no Rio Grande do Sul, teve um trabalho muito importante na sugestão, na promoção até de uma minuta que contribuiu com um debate que veio a trazer, que veio a ser consolidado aí a partir desse decreto, né? Gerando aqui, então, toda essa possibilidade para os mais diferentes órgãos aqui do nosso estado, inclusive da administração direta, se for o caso, nessas questões envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, se valer da arbitragem, naturalmente a CAF se coloca aí como uma das entidades absolutamente aptas a atender esse tipo de demanda e fica à disposição. E, de modo geral, também, né, claro que não só para essas questões, mas como para qualquer de outras questões que, eventualmente, alguma parte, algum colega que esteja lá enfrentando justamente uma discussão de, olha, posso colocar uma cláusula aqui ou ali, posso levar esse conflito que eventualmente venha a surgir nessa matéria para arbitragem, a secretaria da CAF, o grupo executivo, a diretoria estão absolutamente à disposição para dialogar, para trazer mais informações sobre o trabalho, inclusive dar orientações de outros conteúdos, de outros materiais que podem ser consultados e, assim, né, se chegar a um entendimento, uma orientação mais segura do que se pode aplicar em cada caso. Então, né, com isso, agradeço e te devolvo a palavra, Valentina. Muito obrigada, Lucas. Com certeza, né, esses esclarecimentos que tu fizeste são de extrema importância aqui para a nossa audiência, para sanar, né, algumas dúvidas existentes. Infelizmente, em razão do avançado horário, não podemos continuar aqui com outros questionamentos que gostaríamos de endereçar a vocês dois,
né? Mas de qualquer forma, gostaria já de agradecer imensamente, né, por terem compartilhado conosco o conhecimento e a experiência de vocês. Aqui em nome do grupo executivo especificamente, é sempre uma honra poder contar com vocês nos projetos aqui da CAF. E gostaria também já de agradecer a participação aqui no evento, a atenção da nossa audiência e devolvo a palavra para a Amanda. Obrigada, Valentina, Lucas, Gabriela. Acho que esse pontapé inicial, episódio 1, foi excelente e eu já deixo o convite assim, para os próximos. A gente tem um projeto de continuidade agora desse webinar, da série de webinar, em que a gente vai trazer outros temas importantes e relevantes e que vão auxiliar tanto na redação da cláusula arbitral, até como conduzir o procedimento, como se comportar, a produção de provas, se faz sentido ou não inserir uma cláusula escalonada, entrar também em conflitos, mais sobre direito societário, administração pública. São várias peculiaridades que nosso objetivo é trazer aqui para informar e deixar disponível para consulta de vocês. Então, mais uma vez eu agradeço, deixo o convite para acompanhar os nossos próximos vídeos que vão estar aqui no canal do YouTube. Um grande abraço a todos.